Dando continuidade à nossa pregação e oratoria, hoje mais um outro exemplo de pregação. Vamos focar evidentemente com o tema. A primeira coisa é o tema. Hoje vamos falar do poder da fé. Você está percebendo que eu estou enfatizando aquela palavra, aquele princípio, aquela virtude, na verdade, que temos, que é a fé. E eu vou chamar isso de o poder da fé, para impactar, evidentemente, quando estou anunciando a proclamação da palavra de Deus. O poder da fé. E imediatamente depois vou anunciar o versículo bíblico. E o versículo bíblico, mais uma vez, vou falar sobre os evangelhos. Expliquei já várias vezes que devemos retornar a pregar sobre os evangelhos. A nossa pregação deve se concentrar em um esforço cristocêntrico. É Cristo. Tem muitos cultos, infelizmente, hoje, que estou, às vezes, assistindo, que nem ouvimos a palavra de Jesus. Nem ouvimos a palavra de Jesus. O nosso foco da vida eterna é Cristo, é Jesus. Certo, falamos de Deus, mas, ponto. Falando de Jesus, você não está errando. Só existe um só Jesus. Então, versículo bíblico para hoje é em Mateus 17, 20, depois vou falar do contexto, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhe digo que, se tiver fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para você. É um versículo fantástico. O contexto que conhecemos é os discípulos que voltam em Mateus, é isso. É o discípulo que volta, que não consegue expulsar um demônio. Não é o assunto da nossa pregação. Não são os demônios, não são expulsão. Hoje vamos falar do poder da fé. A palavra-chave, evidentemente, encontramos duas vezes essa palavra no versículo que acabamos de ler, é fé. Fé, fides. Pistis em grego, koiné. Na verdade, no grego koiné, essa pistis é mais boa fé, mais uma boa fé. Em hebraico, é mais interessante, emuna, é confiança em Deus. Mas a fé, na verdade, não é uma exclusividade do crente. Existe uma fé natural, uma fé normal. E eu tenho fé na minha esposa. Minha esposa tem fé em mim. Tenho fé nos meus filhos. Tenho fé no meu trabalho. Na minha empresa, por exemplo. Tenho fé de conseguir alcançar meus objetivos na vida. É uma fé natural que a maioria das pessoas tem, evidentemente. Tem uma fé que vai mais além disso, que é a fé da salvação. E emuna, confiança em Deus. É uma confiança que nós temos, que Deus pode caminhar junto conosco, eu com Ele, e viver, evidentemente, a prática da palavra de Deus na minha vida. E depois tem
já vamos dizer assim, um terceiro degrau, se me permite de explicar a fé dessa forma, que é o dom da fé. É acreditar nas coisas impossíveis. Isso, vou utilizar isso na ilustração com Hebreus 11:1. A fé é importantíssima. E aqui nesse versículo, a fé é comparada a um grão de mostarda. Isso grão de mostarda é interessante porque Jesus vai utilizar isso para fazer uma outra comparação com o grão de mostarda. É a comparação com o reino de Deus. Ele vai comparar nos 3 evangelhos, na verdade, isso texto vamos encontrar nos 3 evangelhos, a comparação entre o grão de mostarda e o reino de Deus. Mais uma vez, isso não é nosso assunto, nós vamos focar sobre a fé. Aqui temos um grão de mostarda. Não sei se já você percebeu um grão de mostarda, mas para ver um grão de mostarda, precisa disso. Preciso disso para enxergar bem o grão de mostarda. Eu não tenho em casa, mas já vi, né? No Mediterrâneo temos muito grão de mostarda. Tem propriedade incrível o grão de mostarda. A mostarda é incrível. Tem a moutarde de Dijon também, que vem dali. Tem um sabor, a mostarda que você vem com aquela essência. E também o grão de mostarda é usado também como curativo, como terapia, para aliviar muitas dores. Você sabe que naquela época não tive toda a medicina, os produtos que nós conhecemos hoje, então era muito herboristeria, homeopatia, vamos dizer assim, para aliviar todas as dores que as pessoas encontravam, infelizmente, durante a vida. O grão de mostarda é interessante porque é pequeno, acabei de explicar, que precisa de uma lente para enxergar bem, mas é um pequeno, não é uma árvore, é um pequeno arbusto ali, não sei se a palavra é correta em português, mas é uma pequena coisa. É interessante porque uma vez que você tem aquela planta, na verdade é uma planta, uma vez que você tem essa planta no teu lote, por exemplo, e você não quer mais ter aquela planta no teu lote, aquela planta produz muito rapidamente aquele grãozinho e cai no chão. E com muita rapidez ele vai crescer. É por isso que Jesus utiliza também essa parábola, vamos dizer assim, para explicar o reino de Deus. Mas aqui Jesus pega também para explicar a fé. E fala se a tua fé seria pequena, como um grão de mostarda, pequena, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai provocar um poder incrível. Até que se você dizer aquele monte, ué, você daqui vai para lá, ele irá. Incrível, como isso grão de mostarda tem uma ilustração tão importante. Para continuar nessa ilustração, já falei muito que nós devemos nos aplicar a pregar sobre os evangelhos. E aqui temos um exemplo típico, que as cartas que o apóstolo Paulo e outros nas epístolas gerais e também no livro de Hebreus são texto complementar explicativo aos evangelhos. Já expliquei que os evangelhos para nós é uma carta magna, ou que seja, é a essência da nossa fé.
tira os evangelhos, não existe mais nada. Todos os outros textos são desamparados. É aqui para ilustrar o texto em Mateus 17, 20, falando sobre o poder da fé, com aquela comparação que estamos fazendo sobre o grão de mostarda, vamos ilustrar com Hebreus 11. E ali temos uma explicação, é um ensinamento. Na verdade, aquele texto, muito está pregando sobre esse texto, mas eu pego aquele texto como ensino. Porque se você tem uma introdução, que na verdade é uma introdução, Hebreus 11, 1, a fé das coisas impossíveis, das coisas que não podemos ver, mas depois tem uma lista de nomes, de testemunho da fé, e cada um deles vai realizar uma coisa bem clara. Vamos lá nos exemplos. O Abel, o primeiro que aparece é o Abel. O Abel fala em Hebreus, é o sacrifício da fé. Ele faz um sacrifício. Isso é o primeiro passo. Depois temos o Enoque. O Enoque faz uma caminhada. Ele vai caminhar junto com Deus. Temos aquela lista que temos em Gênesis, você pode ler. O Noé faz uma construção da fé. Então você veja o desenvolvimento que temos nesse capítulo fantástico. Iniciamos com um sacrifício, fazemos uma caminhada, estamos um caminho, e agora chegamos a construir, a consolidar. Mas aí ainda não parou. Chegamos em Abraão. Abraão é a obediência da fé. E no final, coisa incrível, na verdade, são 5 degraus ali, eu faço em 5 degraus, é uma subida. Temos a Sara, que tem o poder de acreditar de ser mãe. Você veja aquela evolução, aquela construção da fé que explica muito bem, que ilustra muito bem o livro de Hebreus no capítulo 11. Temos o sacrifício de Abel, temos a caminhada de Enoque, temos a construção do Noé, a obediência de Abraão, por enfim acreditar que podemos alcançar o que Deus prometeu para nós. E essa complementaridade vai reforçar, evidentemente, o poder da fé que encontramos no texto, nos evangelhos. Para a nossa aplicação, podemos dizer que a fé é uma capacidade, é um ato de inteligência. Ter fé é um ato de sabedoria na inteligência. É importante. A fé não é emocional. A fé é um ato de inteligência, de lógica, de raciocínio. E para ter essa capacidade de poder, como a Sara, acreditar, devemos nos responsabilizar, ou que seja, ser firme na nossa fé. Capacidade com responsabilidade, evidentemente, deve ter um ato com um ato de vontade. Na aplicação do dia a dia, nós podemos e devemos acreditar com inteligência, ou que seja, de uma forma permanente, e não somente de uma forma passiva, quando estou indo na igreja, quando estou reunido com os irmãos ali, estou ouvindo
uma pregação, ou um cântico, um bom louvor, naquele momento vou exaltar e vou ter fé. Quando vejo, por exemplo, meu Deus, isso devo compartilhar. A primeira vez que vi aquele símbolo com a espada ali, fé, sobre um carro, eu assustei, queridos irmãos. Meu Deus, falei, mas me explica, ele tem fé no carro? Ou está exprimindo alguma coisa de emocional? Hoje encontramos muito aquele símbolo fé, até com o desenho de uma cruz sobre os bonés, sobre as camisas. E eu fico assustado, sinceramente, porque para mim é só uma representação, você bonzinho, é uma representação. Minha fé é um ato do interior, é um ato de inteligência. E eu tenho capacidade de ter fé. É que Jesus está dizendo ali. Ué, se você tem pequena fé como um grão de mostarda, como você não tem, coloca aqui a fé, pequena como um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte, faz isso, você faz outra coisa. Ele faz. Acredita que tu tem fé. Acredita que o poder da fé vive em ti. Não temos fé natural. Temos, claro. Mas nossa fé em Cristo, a confiança em Deus, é uma fé de inteligência. Não é uma fé emocional. O meu objetivo é de viver, evidentemente, no dom da fé, que o Espírito Santo, com certeza, quer usar nós para alcançar isso. E vou concluir com essa ideia. Escuta o que está dizendo Jesus. Em João 14, 12. Escuta bem. Aquele que crê, aquele que tem fé, fará também as obras que eu faço. Está chegando o ponto. E fará ainda maior o que esta. Haja fé. Usa o poder da fé. Faz coisas maravilhosas com a tua fé. Não de forma emocional, mas com inteligência, com raciocínio, me permite, lógico, da confiança que tu tens em Deus. Amém? Vamos encerrar aqui o exemplo da pregação sobre o poder da fé. Trabalhe isso, por favor. E eu não tenho exclusividade, eu não tenho copyright sobre as minhas pregações, eu vou distribuindo e você pode usar. No link abaixo eu vou colocar, evidentemente, o meu esboço, sumário, evidentemente, mas você pode usar, utiliza bem, por favor. E por favor, meu Deus, quando você está pregando, usa sempre os evangelhos, fala de Jesus. É importante, ok? Me dá um like, compartilha, fala da pregação e oratoria, é importante. Fala menos de mim, Oranheiro é só um instrumento de Deus, a fim de poder alcançar, resgatar a palavra de Deus no Brasil, mas fala que a pregação é um ato de proclamação de Jesus para a salvação de todo aquele que crê nele. Deus te abençoe. Até.